Irmãos, por favor, eu já quero convidá-los a abrirem a Bíblia em 1 Tessalonicenses. Glória a Deus, mais uma vez, Deus abençoe o pastor Sérgio, também todos os obreiros que aqui nos reunimos para agradecer a Jesus, a igreja que se mobilizou para estar comemorando o aniversário do pastor Sérgio. Deus abençoe os obreiros, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do versículo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Aí você pode deixar aberta a sua Bíblia, que nós vamos meditar em alguns versículos deste livro, desta epístola. No versículo 1, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós encontramos no versículo 1 a palavra graça, que é o favor imerecido de Deus, e o resultado desta graça é a paz. E Paulo diz que o Espírito Santo, através de Paulo, que nós somos justificados pela fé e nós temos paz com Deus. O favor imerecido resulta na paz. E aí no versículo 2, nós encontramos esses três missionários agradecendo a Deus pela igreja de Tessalônica. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Aqui nós vemos no versículo 2 que Paulo, ele jamais deixou de orar pela igreja de Tessalônica. Quando nós olhamos por aquilo que aconteceu e o que estava acontecendo, Paulo esteve aproximadamente 3 semanas em Tessalônica, e por causa de uma perseguição ele teve que deixar a cidade. Aí depois Paulo ele vai para Bereia, mas os judeus que perseguiram Tessalônica sabem que Paulo está pregando em Bereia, vão até lá, promovem um tumulto, e Paulo tem que deixar Bereia, vai para Atenas, mas ele deixa Silas e Timóteo ali em Bereia. Então ele não teve o tempo de discipular aqueles novos convertidos e tinha essa preocupação. Então nós vemos esses 3 missionários orando por aqueles novos convertidos, para que eles se mantivessem firmes na fé. Nós vemos a preocupação de Paulo com esses irmãos, a preocupação de Paulo com esses novos convertidos. Eu acredito que é o que nós vemos na vida do pastor Sérgio, um homem de Deus dedicado à oração, que intercede. E Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, porque Paulo ele amava profundamente esses irmãos. No versículo de número 5, no final, nós vemos o motivo que levou Paulo a Tessalônica para pregar a palavra. E aqui está o amor, porque ele amava aqueles irmãos. No capítulo 2, no versículo 8, Paulo vai dizer que aqueles irmãos eram muito queridos para ele. Então ele tinha uma preocupação pelos irmãos de Tessalônica, para que eles não se perdessem, que eles continuassem firmes com o Senhor Jesus, porque eles estavam passando por uma situação de grande adversidade. Aí no versículo 3, Paulo ele faz menção das 3 virtudes cardeais do cristianismo. E ele utiliza essas 3 virtudes para medir o nível de maturidade dos cristãos, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Aí nós vemos que esta fé, ela resultou na conversão, no versículo 9, porque eles se converteram ao Senhor Jesus, e esta fé não era apenas uma fé teórica, mas era uma fé que produzia obras, fé no trabalho. Aquilo que Tiago ele também disse, que a fé sem obras ela é morta. E aqui nós vemos esta igreja recém-nascida, novos convertidos, que através do Evangelho se converteram
e eles tinham obras que manifestavam a sua fé. Aí Paulo também fala do amor e da paciência, o amor que esses irmãos tinham por Jesus e o amor que eles tinham uns pelos outros. E aí no versículo 9 vai dizer que este amor os levou a servir, os levou ao serviço, servir a Deus e servir ao seu próximo. Jesus, no Evangelho de Marcos 10:45, ele diz que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E esses irmãos, recém-nascidos de novo, eles estão numa fé pujante, eles estão vivendo em amor a Cristo, amor à sua comunidade, e eles estão servindo uns aos outros. E aí Paulo, ele continua dizendo do amor, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Aqui a esperança é que eles depositavam toda a sua confiança na volta do Senhor Jesus. E quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, ele diz: depois de nós passarmos por tudo, depois de nós passarmos pelas dificuldades, pelos problemas, pelas vitórias, permanecem a fé, a esperança e o amor. Dessas três, a maior de todas é o amor. E era assim que Paulo, ele media o nível da maturidade das igrejas por onde ele passava. Aí no versículo de número 6, no versículo 4, nós encontramos a eleição dos irmãos de Tessalônica. Deus os escolheu. No versículo 5, Paulo diz que o seu evangelho não foi somente em palavras até aqueles irmãos que antes eles serviam a deuses feitos pela imaginação dos homens, como está no versículo de número 9. O evangelho não foi apenas um discurso na homilética, na hermenêutica, mas Paulo vai dizer que foi em poder do Espírito Santo. O evangelho chegou naquele lugar através do poder do Espírito, e em muita certeza Paulo tinha convicção a respeito daquilo que ele estava falando, o evangelho do Senhor. E aí o que sustentou tudo isso foi o amor, porque ele amava aqueles irmãos. Porque se existe o poder, mas se não há o amor, então o poder, ele não sustenta as coisas, porque o que sustenta é o amor. E aí no versículo 6, olha que lindo, irmãos: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Esses irmãos, eles passaram a imitar os missionários. Eles imitaram o Senhor Jesus, e eles imitaram os missionários que levaram para eles a palavra de Deus. Essa expressão, e fostes feitos os nossos imitadores, ela significa que aqueles irmãos, eles receberam a palavra que foi ministrada. Eles abraçaram os ensinamentos de Paulo, e eles passaram a viver de acordo com aquilo que eles receberam. Agora, olhem no capítulo 2, versículo 13, por gentileza. Capítulo 2, versículo 13, que lindo. Capítulo 2, versículo 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, aqui provavelmente uma referência à pregação do Evangelho, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Irmãos, olha que lindo. Esses irmãos, quando eles recebem a palavra, como nós fizemos aqui a leitura do versículo de número 6, vos tornastes nossos imitadores, eles receberam a palavra não como palavras vindas do homem, mas como palavras vindas diretamente de Deus. E diz que exatamente isso que estava acontecendo, era Deus que estava falando com eles através da vida do apóstolo Paulo. Irmãos, eu fico pensando, se a palavra que nós temos ouvido
nos nossos púlpitos realmente é a palavra de Deus, então nós temos que abraçar essa palavra. Agora, se o que nós temos ouvido não é a palavra de Deus, nós temos que lançar fora. Mas se o que nós estamos ouvindo nos nossos púlpitos, nas nossas tribunas, nos nossos pastores, é a palavra de Deus, nós temos que abraçar essa palavra. E essa palavra, ela tem que gerar uma transformação na nossa vida. Ela tem que mudar a nossa maneira de viver. E esses irmãos, eles imitaram as pessoas certas. Eles passam a imitar o Senhor Jesus, e eles passam a imitar os apóstolos. Quantas pessoas imitam outras pessoas, mas eles imitaram as pessoas certas. E com toda certeza nós temos referências as quais entre nós podemos tomar como exemplo para nós seguirmos também a maneira de viver, como diz o autor da Epístola aos Hebreus. Nós olhamos para esses homens de Deus e podemos seguir o exemplo daqueles que estão andando com o Senhor Jesus, que estão caminhando com Deus. Esses irmãos novos convertidos, eles passam a imitar os homens de Deus. Que coisa mais linda, aleluia. É isso que a gente tem que fazer, irmãos, olhar para pessoas que estão pingando azeite e imitar esses homens que estão andando com Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí no versículo de número 7 vai nos dizer que esses irmãos, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Vejam, primeiro eles imitam o Senhor Jesus e os apóstolos, e agora nós vemos no versículo de número 7 que estes irmãos novos convertidos, eles se tornam um modelo ou um padrão para todas as demais igrejas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Que lindo, né, irmãos? Que coisa tremenda. Eles observam os apóstolos, imitam, abraçam os seus ensinamentos e passam a viver de acordo com os ensinos da palavra de Deus, a pregação do Evangelho. E agora esses irmãos novos convertidos, eles se tornam um modelo para todas as igrejas da Macedônia e todas as igrejas de Acaia, aleluia. E aí no versículo 7, versículo 8, versículo 6, porque fostes feitos nossos imitadores do Senhor Jesus, recebendo a palavra de Deus em muita tribulação. Está aqui a expressão. Eles receberam a pregação do Evangelho, e não como pregação de homens, mas como se o próprio Deus estivesse falando com eles, em meio a muita tribulação. Tribulação é muita pressão. Mas aqui no versículo 6, com um diferencial: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus, aleluia. Eles receberam a palavra de Deus em meio a muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, aleluia, aleluia. E no versículo 3, esses novos convertidos, no versículo 7, eles se tornam um padrão para todos os crentes, todas as igrejas da Macedônia, da Acaia. Olhem para os novos convertidos, a maneira que eles vivem em meio a perseguição, e muita perseguição. Eles têm fé no Senhor Jesus, e uma fé que produz obras. E eles amam o Senhor Jesus, e eles amam uns aos outros, aleluia. E eles têm a esperança de que Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja, aleluia.
Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, esses irmãos, eles não ficaram escandalizados e nem se decepcionaram por causa das tribulações, por causa da pressão. Como eu compartilhei com os irmãos no capítulo 2 e no versículo 2, Paulo diz que ele estava em Filipos. Em Filipos foi uma experiência amarga. Pregou o Evangelho, uma jovem foi liberta, ele foi açoitado, ele e Silas foram açoitados, foram presos, mas por volta da meia-noite, no meio da dor, do sofrimento, da angústia, ao invés de murmurar ou reclamar da vida, eles começam a cantar um tributo a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se eles cantaram que nem o pastor Emerson, mas eu sei que tinha unção que nem ele. Eles começaram a cantar e a orar, e o Senhor recebeu no céu, enviou um terremoto que abriu todas as portas, mas Paulo e Silas não se movem, porque nem todas as portas que se abrem são portas de Deus. Eles permanecem naquele lugar e eles pregam o Evangelho. O carcereiro é salvo, batizado, o nome de Jesus é glorificado. Paulo deixa Filipos, e aqui no versículo 2 ele fala: eu fui ousado. Sai debaixo de perseguição por causa da pregação do Evangelho. Ele vai para Tessalônica cheio de ânimo, de ousadia, e chega naquela cidade, procura a sinagoga judaica e começa a pregar e falar a respeito de Jesus, provando pelas Escrituras que Jesus Cristo é o Messias. E em 3 finais de semana ali estava plantada uma igreja para a glória do nome de Jesus. Mas Satanás sempre encontra os seus, homens vadios e desocupados, que foram e perseguiram. E Paulo deixa Tessalônica, vai para Bereia, e pensa que ele sai desanimado, irmãos. Pensa que ele sai chateado da vida? Não. Paulo sai de Filipos, vai para Tessalônica, prega o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! E esse Evangelho salva almas em Tessalônica. Uma igreja plantada naquela cidade, e aqueles cristãos se tornam um exemplo para todos os demais cristãos. Aleluia! E lá em Bereia, Paulo prega a palavra. Jesus opera naquele lugar. Ele deixa Bereia por causa de perseguição. Ele vai então para Atenas e deixa Silas e Timóteo em Bereia. Aí de Atenas ele pede para que os dois venham até ele. Eles vêm porque está muito preocupado. Ele está muito preocupado com os irmãos de Tessalônica, se eles se mantinham firmes na fé, se eles continuavam firmes com Jesus, porque não deu tempo de discipular. Aí Silas e Timóteo vão até Paulo lá em Atenas. Aí então Paulo envia Silas para Filipos e envia Timóteo para Tessalônica. E aí quando Timóteo vai e volta e fala para Paulo: Paulo, está todo mundo firme com Jesus, todo mundo continua amando o Senhor. E aí nós vemos, irmãos, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Nós encontramos Paulo e Silas e Timóteo orando por esses irmãos. No capítulo 3 e no versículo 8, ele ora abundantemente dia e noite. E qual é o motivo da oração? Para que eles continuassem, que eles crescessem na fé, para que eles continuassem firmes no amor, servindo uns aos outros, e que eles se mantivessem firmes na esperança da volta do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que preocupação que Paulo tinha por esses irmãos. Como Paulo amava esses irmãos. O zelo que ele tinha para com esses novos convertidos. E valeu a pena. Valeu a pena, porque esses irmãos, eles permaneceram firmes. Havia algumas questões a serem tratadas, é verdade,
Mas Paulo fala no versículo 8 que a vossa fé, eles receberam, olha irmão, que igreja, olha só que cristãos, eles amavam uns aos outros, eles se amavam de verdade. No capítulo 3 e no versículo 6, vindo porém agora Timóteo de vós para nos trazer as boas novas da vossa fé, olha só, a vossa fé, o vosso amor, e de como sempre tendes boas lembranças de nós. Desejamos muito ver-nos, como nós também a vós. Olha só que lindo. Esses irmãos passaram tão pouco tempo com Paulo, mas eles tinham boas lembranças de Paulo. Havia entrado ali na igreja algumas pessoas no capítulo 2 que estavam tentando, inventando inverdades a respeito de Paulo. Paulo então escreve essa carta para dizer que não, o que ele pregava era o evangelho puro, genuíno, a palavra de Deus. Ele nunca esteve interessado em bens financeiros. Estavam dizendo que Paulo não voltou para Tessalônica porque ele era covarde, ele fugiu, e Paulo disse não, ele quis voltar, ele quis ver os irmãos, mas ele foi impedido de estar ali por 2 vezes. Mas ele amava esses irmãos, e esses irmãos também amavam Paulo. Eles tinham boas lembranças deste servo de Deus. Ele diz no capítulo 1, no versículo 8, olha, a fé de vocês ecoou, é como se fosse um alto-falante, uma trombeta sendo soada. Ecoou, vocês receberam a palavra, e agora vocês estão proclamando a palavra que vocês receberam. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Caia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, a fé se espalhou desses irmãos. Aleluia! Todo mundo que passava por Tessalônica via a fé daqueles irmãos, e a fé se espalhou por todas as partes. Todo mundo dizia, ali em Tessalônica tem um povo que é crente de verdade. Aleluia! 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 Tem muita gente que não leva o evangelho a sério, é verdade. Tem gente que está escarnecendo o evangelho, tem gente que não leva a sério. Mas lá em Tessalônica tem um povo que é crente, que é modelo. Aleluia! Aleluia! Queira Deus que nesses dias importa que haja dissensão entre nós, para que os verdadeiros se manifestem. Fala em 1 Coríntios capítulo 11. Irmãos, é um tempo difícil que nós estamos vivendo, mas que o mundo possa olhar para nós, alguém nos observando na janela e nos vendo passar na linha, na escola, na universidade, no bairro, e poder dizer, aí vai um santo, uma santa serva do Senhor. Aleluia! Sem estar escrito na testa a mitra da santidade, mas ao olhar para a nossa vida, ver o brilho da glória de Deus, aleluia, e dizer, aí vai um santo homem de Deus. Aleluia! Jesus disse que os nossos últimos dias serão semelhantes aos dias de Noé. Como foi os dias de Noé, seriam os dias que antecederiam a sua vida. Noé foi pregoeiro da justiça, e poucas almas foram salvas. O mundo se perdeu, mas a sua esposa, os meninos, Sem, Cã e Jafé, e a esposa dos meninos viram que Noé era um homem de Deus. O mundo não acreditou na pregação de Noé, mas os de casa ouviram e acreditaram que Noé era um homem de Deus. Aleluia. Se o mundo vai acreditar na nossa pregação, eu não sei. Assim como foi nos dias de Noé, estamos pregando, o juiz está vindo, Jesus está voltando, e os homens estão comendo, bebendo, casando e dando-se casamento. Mas eu e a minha casa, você e a sua casa, nós serviremos
Tessalônica tinha um povo crente. Que as pessoas possam olhar para a tua vida, possam olhar e dizer: ele é crente de verdade, ela é uma serva de Deus de verdade. Não temos nada que falar a respeito da sua fé, porque são sinceros e verdadeiros. E o versículo 10, Paulo diz: e esperar no céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Muita tribulação, mas eles enfrentavam aquelas tribulações com o olhar da eternidade, declarando: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Eles esperavam a volta de Jesus, aleluia. Jesus está voltando, igreja. Aqueles novos convertidos não perderam essa esperança. É isso que nos sustenta, é isso que nos fortalece no meio das lutas, pastor Sérgio, das tribulações, das angústias da vida. É a certeza de que a qualquer momento o céu vai abrir, Jesus vai voltar, a igreja vai subir, aleluia, e deixaremos para sempre este mundo para estar com o Senhor, aleluia. Não permita que essa esperança se esfrie no seu coração. Jamais. Creia, Jesus está voltando. E vamos santificar a nossa vida, preparar o nosso coração, para nós estarmos preparados para nos encontrar com o Senhor Jesus. Pastor Sérgio, que Deus abençoe o senhor, o seu trabalho, o seu empenho, o seu zelo, sua dedicação. Deus abençoe os obreiros da casa do Senhor. Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus. E que este mundo ímpio, e que o mundo de cristãos nominais, possam olhar para a gente e falar: esse é crente, esse é crente. Aonde ele chega, a gente fica com sede, porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Se coloque em pé, por gentileza, para nós orarmos. Paizinho, nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Glorificado seja o teu nome para sempre, Jesus. Meu Deus, nós temos ouvido, também há muito material escrito, que nós vivemos, ó Deus, um tempo onde há uma escassez de referências. Nós não temos, ó Deus, referências que são mínimas na política, meu Deus, no judiciário, meu Deus, nos poderes que governam as nações. Meu Deus, falta-nos referência. Mas quando olhamos, ó Deus, para a tua palavra e meditamos nesta manhã, aqueles cristãos novos convertidos, eles se tornaram modelos para todas as igrejas. Meu Deus, nós clamamos, Pai, pelo derramar do teu Espírito Santo. Nós clamamos pelo mover da tua glória, para que o Senhor levante, meu Deus, estes homens, esta igreja, estes jovens, estes obreiros, que o Senhor fortaleça o pastor Sérgio Takahashi, para que ele continue a ser uma referência, ó Deus, meu Pai querido, para os jovens, adolescentes, para a igreja. Que o Senhor levante pais, que o Senhor levante esposo, esposa, como uma referência nessas últimas horas, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós clamamos, Pai. Nós clamamos o mover do Espírito Santo. Nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que a nossa fé se espalhe,
que muitas vidas possam ouvir a respeito da pregação do Evangelho, assim como os irmãos de Tessalônica se converteram nos ídolos ao Deus vivo para servir o Senhor. Meu Deus, cada vida que foi alcançada, meu Deus, Pai, que se converteu para servir o Senhor, e servir o Senhor, Pai, integralmente, servir, ó Pai, de espírito, alma e corpo. Nós clamamos, nós suplicamos pelo derramado Espírito do Senhor, para te servirmos desta forma, desta breve vida que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a nos gastar e deixarmos ser gastos, ó Deus da glória. Ainda que amando mais, sejamos menos amados, que o nome do Senhor seja glorificado, meu Deus, e que o teu Espírito fortaleça cada vida, cada família, para a glória do teu santo nome. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tomem assento, meus irmãos, por favor. Eu quero convidar o presbítero Clenilson. Nós temos